Densidade de polímeros. A densidade ela é uma propriedade física da matéria que relaciona a massa de uma substância com o volume que ela ocupa. A densidade ela é fundamental para entender o comportamento de diferentes materiais em diversas situações do dia a dia, em aplicações científicas e industriais também. Materiais utilizados na prática de densidade de polímeros. Foram utilizados beckers de vidro, contendo cada um deles álcool, água e uma solução salina. Cada uma das substâncias com uma densidade diferente para poder tirar a diferença de densidade dos polímeros usados. Foram utilizados no total 6 polímeros. E por fim foi usada uma vela para fazer a queima desses polímeros para identificar qual a diferença de um com o outro. No teste em que fizemos apenas com água, notamos que o verde, o amarelo e o transparente, eles flutuaram, ou seja, eles são menos densos do que a nossa solução, a nossa água. E o marrom transparente e o branco, eles afundaram, ou seja, eles são mais densos do que a água. Realizamos um teste com álcool para analisar a densidade dos polímeros. O álcool tem a sua densidade aproximada de 0,8. Notamos que o verde flutuou, ou seja, ele é menos denso do que o álcool. O amarelo não flutuou, ou seja, ele é mais denso, e o transparente também flutuou, ou seja, ele também é menos denso do que o álcool. Fizemos também um teste utilizando cloreto de sódio e água. Notamos que o branco não afundou, o transparente e o marrom afundaram. Isso indica que o transparente e o marrom são mais densos do que a nossa solução criada. Tanto neste teste quanto no teste com álcool, tivemos que fazer a utilização de um bastão devido à tensão superficial criada entre o polímero e as nossas soluções. Para essa última etapa de densidade de polímeros, a única maneira de distinguir os dois últimos polímeros restantes, os dois mais densos, era através da queima. Para esta etapa, a gente usou uma vela e os polímeros diretamente à chama para a liberação de fumaça. Os resultados obtidos foram os seguintes. Como visto na primeira imagem, o papel tornassol ficou com a coloração avermelhada, o que indica que ele foi disposto em meio ácido. Esse primeiro tornassol foi colocado sobre a chama, sobre a fumaça, do polímero marrom. Ele ficou na cor avermelhada porque ao queimar o polímero marrom, ele liberou o gás cloro, o que indica que ele é o PVC. Já na segunda imagem, o tornassol não obteve diferença de cor, continuou azul, o que indica uma queima limpa, sem nenhuma liberação química, o que indica que ele é o polímero PET. Segunda parte da aula prática de comportamento de diferentes materiais plásticos sobre aquecimento de soluções com solvente. O objetivo da aula prática foi observar o comportamento de diferentes materiais plásticos quando submetidos ao aquecimento e à imersão de soluções de solvente, acetona, álcool etílico e xilol. Além disso, o objetivo era compreender as características dos plásticos testados, como solubilidade, comportamento térmico, se são termos plásticos ou termorrígido, e as reações à queima, bem como os fenômenos envolvidos nesse processo. Materiais utilizados: bico de Bunsen, tubo de vidro, um grampo, becker de vidro, água, solvente, acetona, álcool etílico e xilol. Os plásticos e materiais diversos: PVC, policloreto de vinila, o PS cristal, poliestireno, borracha de silicone, o EVA pellets, etileno vinil acetato, o PS alto impacto, poliestireno alto impacto, PVC flexível, PVC com aditivos para flexibilidade, o PEBD
polietileno de baixa densidade, o PP, polipropileno, o PEAD, polietileno de alta densidade. Procedimento experimental: o aquecimento e observações iniciais. Cada tipo de plástico foi colocado dentro de um tubo de vidro e aquecendo com a ajuda de um bico de bolsa. Um grampo foi utilizado para segurar o tubo durante o processo de aquecimento. Durante o aquecimento, observou-se reações de cada um material ao calor, identificando se ele amolecia, fundia ou não reagia. Imersão em solventes. Após o aquecimento, cada material foi imerso em 3 solventes diferentes, um de cada vez. Acetona, um solvente polar, muito eficaz para dissolver plásticos como PS e PVC. Álcool etílico, solvente menos polar, com capacidade limitada de dissolver plásticos, mas que pode ter algum efeito sobre plásticos mais polares. O xilol, solvente apolar, usado frequentemente para dissolver plásticos como PS e PVC. Em seguida, os plásticos foram mergulhados em um becker contendo água aquecida para observar os efeitos dessa imersão combinada com o calor. O resultado: solubilidade. PVC, policloreto de vinilo. O PVC é um plástico amplamente utilizado e é solúvel em acetona. Isso ocorre porque a acetona é um solvente polar que quebra as ligações intermoleculares do PVC. O PVC não se dissolve bem em álcool etílico ou xilol. O PS cristal, poliestireno. O PS cristal é solúvel em acetona e xilol. O PS é um material bastante sensível a solvente orgânico devido à sua estrutura molecular e à sua falta de ligação forte, o que facilita a dissolução. Borracha de silicone. A borracha de silicone não é solúvel em acetona, álcool etílico ou xilol, devido à sua estrutura química altamente estável e reticulada. Isso significa que ela é muito resistente a solventes comuns. O EVA, etileno vinil acetato. O EVA é um material não solúvel em acetona ou álcool etílico, mas pode sofrer alguma deformação dependendo da temperatura e da exposição ao calor. Sua estrutura flexível também impede a dissolução completa. O PS alto impacto. O PS alto impacto, sendo uma versão modificada do poliestireno, tem maior resistência à quebra e pode ser parcialmente solúvel em acetona e xilol. O PVC flexível, PVC com aditivos. O PVC flexível contém plastificamente que tornam o material mais flexível e com maior resistência ao calor. Pode dissolver em acetona, mas menos rapidamente que o PVC rígido. O PEBD, polietileno de baixa densidade. O PEBD é insolúvel em acetona, xilol e álcool etílico. Isso ocorre porque o PEBD é um termoplástico com uma estrutura molecular muito regular e de baixa polaridade, dificultando sua dissolução. O PP, polipropileno. O PP é um termoplástico com propriedades muito estáveis e não é solúvel em acetona, álcool etílico ou xilol. Ele resiste bem a solvente devido à sua estrutura de cadeia linear e forte. O PEAD, polietileno de alta densidade. O PEAD tem propriedades muito semelhantes ao PEBD e, portanto, é solúvel nos solventes testados. Comportamento térmico: termoplásticos versus termorrígidos. Os termoplásticos são plásticos que amolecem quando aquecidos e podem ser moldados ou remodelados repetidamente. Os materiais que se comportaram com termoplástico durante as aulas foram o PVC, em sua forma flexível e rígida, o PS cristal, o EVA, o PS alto impacto, o PVC flexível, o PEBD, o PP e o PEAD. Esses materiais amoleceram quando aquecidos e poderiam ser remodelados até que atingissem temperaturas mais altas.
O termorrígidos são plásticos que, uma vez aquecidas e moldadas, não podem ser novamente moldadas. A borracha de silicone foi o único material considerado como termorrígido, uma vez que não mostrou sinais de deformação ou amolecimento substancial quando aquecida. Queima e reações térmicas. PVC. Quando queima, o PVC libera gases tóxicos como cloro e dioxinas. Devido à presença de cloro e sua composição, sua queima é perigosa e deve ser evitada. O PS. Queima facilmente e pode liberar gases tóxicos como monóxido de carbono. Sua combustão tende a ser mais intensa. Borracha de silicone. A borracha de silicone tem um ponto de fusão muito elevada e não queima facilmente. Quando aquecida, ela começa a decompor-se apenas em temperaturas muito altas, liberando silicone e dióxido de carbono. O EVA queima rapidamente e libera fumaça preta devido à presença de carbono na sua composição. Sua queima também pode liberar compostos orgânicos voláteis. O PEBD, o PP e o PEAD queimam de maneiras semelhantes, liberando gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros componentes orgânicos. A conclusão. Esta aula prática forneceu uma compreensão valiosa sobre as propriedades físicas e químicas de diferentes materiais plásticos, observando que a solubilidade, a resistência ao calor e a capacidade de dissolução variam significativamente entre os materiais testados. Além disso, os termos plásticos mostram-se sensíveis ao aquecimento, amolecendo ou deformando, enquanto os termorrígidos, como a borracha de silicone, apresentam grande resistência e mudanças estruturais. A queima de plástico deve ser tratada com cuidado, devido aos gases tóxicos liberados, especialmente no caso do PVC. Esses conhecimentos são essenciais para a escolha de manipulação segura de materiais plásticos em diferentes aplicações industriais e laboratoriais.